Oi, meu nome é Julia e no vídeo a gente vai falar sobre a HQ do Superman com o Brainiac. Só que assim, antes de eu começar realmente a falar, é impressionante o quanto esse desenho dessa HQ, o Superman se parece com o Christopher Reeve. Cara, é muito igual. Mas vamos lá, a história começa em Krypton 35 anos atrás, onde aconteceu uma invasão alienígena e Zod e a Ursa testemunharam um exército robótico invadindo e matando inocentes de Kandor. A nave era em formato de crânio e se aproximava. Dela saem dois robôs que se reúnem em volta da cidade, onde fazem uma parede invisível e levantam meio que um campo de força em volta da cidade. E algumas pessoas ficam do lado de dentro e outras ficam do lado de fora. Acabou que famílias foram separadas. E do nada esse campo de força vira em um formato de garrafa. Então acontece um clarão e Kandor desaparece. Agora aqui rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Nos dias atuais está acontecendo uma reunião no Planeta Diário com Perry White, o chefe do jornal, Cat Grant, Steve Lombard, Ron Chope, Clark, Lois e Jimmy Olsen. E depois dessa reunião, a super audição do Clark capta um objeto em chamas no espaço indo em direção à Terra. Então ele se transforma no Superman para ir atrás. E enquanto isso, Jonathan Kent está em Smallville, arrumando a cerca da fazenda, enquanto Martha o chama para tomar o café da manhã. Em Metrópolis, Superman voa até aquele objeto para impedir que ele caia em cima da cidade, mas aquilo se transforma no Brainiac. Ele ataca a cabeça do Clark, mas nada acontece, por causa da sua pele feita de aço. Mas uma gota de sangue sai do seu corpo, então o robô consegue escanear e descobrir que ele é kryptoniano. O Superman ataca ele, mas não entendeu porque ele apareceu ali aparentemente sem motivo, só que o vilão termina sua varredura e desliga. Brainiac tinha comprimido a sua missão de coletar dados ao seu centro de processamento, que era uma nave em forma de crânio. Uma nave que contém centenas de cidades engarrafadas em miniatura. No centro dela tem uma estrutura ligada a um ser, no qual recebe a mensagem da Terra dizendo que tinha encontrado um DNA kryptoniano. Assim, a tentativa 242 estava em andamento. Aquele ser era o verdadeiro Brainiac, que estava há tempos procurando por um kryptoniano. E enquanto isso, o Superman estava na Fortaleza da Solidão com a sua prima Kara, a Supergirl. E ela diz que aquele robô não é o verdadeiro Brainiac. E o Superman disse que já lutou contra ele antes, mas ele sempre assumiu novas formas. Ele era um alienígena do planeta Colu, e a sua mente é muito mais vezes poderosa que o normal, e ele nunca aparece da mesma forma duas vezes. Ele surgiu incorporando um homem chamado Milton Fine e surgiu também como um robô. Por meio da ciência, ele criou outros corpos para controlar, orgânicos e robóticos. Mas Kara diz que, independente disso, aquele robô não era o Brainiac, aquilo era uma sonda. O Superman nunca tinha enfrentado o verdadeiro Brainiac, foi só a sua programação. Ninguém nunca viu o verdadeiro. Ele só envia suas sondas para explorar os planetas antes de invadi-lo. Então Kara começa a tremer de medo, porque Brainiac causava pavor em todo kryptoniano por causa do que ele fez em Krypton. 35 anos antes, seus androides invadiram Kandor e mataram dezenas de pessoas, até que toda a cidade desapareceu junto com seus habitantes. Kara cresceu em Krypton, em Argo City, e com o tempo na Terra, ela já começava a ter lembranças da sua vida quando era criança. E a lembrança de Brainiac é a mais terrível de todas. Superman havia ensinado para ela que Lex Luthor é o tudo de pior que existe na humanidade, e ela ensina pro Clark que tudo que existe de ruim é por causa do Brainiac. E mais tarde, Clark vai visitar seus pais em Smallville, e durante um almoço, ele conta pros pais que Kandor não foi destruída, e sim foi sequestrada. Ele queria ir até o Brainiac para tentar descobrir se ainda existia outros kryptonianos vivos, e Martha fica preocupada por ele querer enfrentar uma ameaça tão grande. E Clark também conta que o Brainiac só enviou as sondas porque estava atrás dele, mas dessa vez é ele que vai procurar pelo Brainiac. O Jonathan estava preocupado, mas mesmo assim apoia a decisão do filho. E o maior poder do Superman é saber a coisa certa a se fazer. E depois de relembrar como foi a infância de Clark em Smallville, ele grava com a sua visão de calor e uma ferradura a frase melhor pai do mundo, para que o Jonathan guarde mais uma lembrança no seu baú de lembranças. Depois disso, Superman parte em um foguete para rever os cristais solares que conta a história de Krypton que ele guarda na fortaleza. No caminho, ele vê os antigos estudos de Dom, antes de ser mobotizado. Um cientista, o antigo amigo de Jor-El, dizia que o ataque de Brainiac em Kandor foi feito de duas formas.
Como eles sabiam, existia uma atividade no núcleo de Krypton, mas o Conselho não acreditava numa possível destruição do planeta e interrompe o Non. E o assunto morre. E o Superman não sabe o que Non tinha descoberto, mas o que ele sabe é que um exército de sombras do Brainiac ataca um planeta próximo à localização atual. Ele tenta impedi-los, mas era tarde. A nave em forma de crânio surge e um campo de força começa a ser erguido, e nem os socos do Superman causam efeito. Em instantes, aquela cidade some e um míssil é atirado daquela nave em direção ao sol do planeta. Aquilo causa a explosão do planeta e deixa o Superman inconsciente. À deriva no espaço, Superman é encontrado pela nave do Brainiac. E enquanto isso, na Terra, a Supergirl procurava por Clark no planeta diário. Lois a leva para o telhado longe dos olhos de Cat Grant e de seus paparazzis. E lá, Lois explica pra Kara que o Clark estava no espaço à procura do Brainiac. E enquanto isso, em Smallville, os ventos começam a ficar cada vez mais fortes. E de volta à nave do Brainiac, o Superman está preso inconscientemente, sendo analisado pelas sondas do Brainiac. As sondas se conectam com a mente dele, e a mente do Superman se conecta com a nave, onde, nos sonhos, o Superman vê o que Brainiac fez com as cidades e como eles a reduziram de tamanho e a sequestraram, assim como fez com Kendor. E isso faz com que ele acorde e se liberte das sondas. E ele destrói os robôs e começa a explorar a nave. Lá ele vê outros alienígenas capturados. E de repente, uma cela se abre e um animal sai de lá de dentro e fala com ele como se fosse um coco. Ele era uma das capturas do Brainiac. Era como se fosse um macaco alienígena que, por instinto, ataca o Superman e ele o nocauteia. O Superman continua explorando e encontra uma câmara cheia de miniaturas de cidades presas dentro de garrafas. E de uma delas vem a língua kryptoniana, e é onde ele encontra Kendor. O problema é que a garrafa é levada pelo verdadeiro Brainiac. Ele estava conectado com a nave por uma espécie de conexão cerebral tecnológica. Ele dizia que fazia 3 séculos que ele não saía de dentro daquele invólucro, porque nunca precisou. E ele fez questão de sair para capturar o Clark. Brainiac consegue rivalizar com o Superman em uma luta, mas como a nave está ligada ao cérebro do Brainiac, o Superman é parado por ela. E com a ligação das sondas, o Superman descobre a história do Brainiac. Ele queria todo o conhecimento possível e impossível, praticamente sendo perfeito. E para isso ele tinha que possuir algumas culturas. Por isso que ele sequestrava as cidades e explodia os planetas depois. E ter o Superman à solta era como compartilhar as informações que pertenciam a ele. Só que, por causa da nave que o Superman apareceu ali, ele sabe de onde o Superman veio. E para o Brainiac era mais uma cultura a ser possuída, capturada e destruída. E ao analisar o Superman, ele também descobre sobre a Kara. E por isso que logo depois surge uma nave em formato de crânio na Terra. Ou seja, o Brainiac estava ali. E no prédio do planeta diário, Kara fica com medo do ataque do Brainiac por causa do que aconteceu em Kendor. Mas mesmo com medo, ela vai combater as sombras robóticas que saíram de dentro da nave. Só que lá dentro, Superman ainda continua lutando contra o Brainiac. E ele percebe que o Brainiac controla a nave por causa de um cabo que está conectado no seu cérebro. Então ele pega o cabo e destrói a conexão do Brainiac com a nave, o causando muita dor. Então o Superman consegue nocautear o Brainiac com um soco. Então ele consegue procurar Kendor com mais calma e ele ouve uma voz que parecia ser do seu pai, Jor-El. Mas na verdade era de Zor-El, pai da Kara e tio do Clark. Zor-El e a Lura estavam vivos dentro da garrafa. E lá eles não envelheciam com facilidade. Zor-El lhe pergunta se ele encontrou a Kara. E ele conta sobre os fatos que aconteceram em Kendor. Brainiac atacou Kendor quando Kara era criança. E Zor-El acreditava no seu irmão quando ele falava que Krypton ia explodir. Então ele tentou recriar a tecnologia de campo de força que o Brainiac usou no ataque um pouco antes. Então ele conseguiu fazer uma cúpula sobre a cidade. Quando Krypton começou a ser destruída, a cúpula salvou Argo City. E usando suas sondas, Brainiac descobriu kryptonianos vivos e por isso que ele atacou a cidade que vagava pelo espaço, com os seus sobreviventes. Muitos foram mortos nesse momento. Então Zor-El colocou Kara naquela nave que seria levada até Kal-El. Mas a nave ficou muito tempo perdida, e por isso que ele cresceu. E ela não. O ataque de Brainiac matou a maioria das pessoas em Argo City, mas alguns foram mantidos presos dentro da garrafa. E Kara achava que seus pais estavam mortos, mas não estavam. Porém, o Brainiac ataca o Superman de surpresa, enquanto na Terra, as sondas começaram a atacar e abduzir Kara juntamente com Metrópolis inteira. Metrópolis foi engarrafada e Brainiac tinha em sua posse Superman e Supergirl. E já que ele não precisava mais da Terra, ele enviou seus mísseis na direção do Sol. Há 50 anos atrás,
a tecnologia do Brainiac era mais lenta, mas agora ele a evoluiu. E em 57 minutos, a Terra seria destruída. Então começa uma grande tempestade em Smallville e o Superman ouve os pedidos de ajuda, incluindo os de Lois dentro da garrafa. Brainiac analisa Metrópolis e fala que Krypton era muito mais superior, e com toda a sua força, Superman se solta e acerta um soco no Brainiac. Ele ataca os olhos do Brainiac, o deixando cego por um breve momento, o suficiente para ele conseguir achar as garrafas de Metrópolis e Kendor, mas ele promete que vai voltar e ajudar as outras cidades que estão engarrafadas ali. Então ele encontra a Kara, a acorda, mas ela estava com muito medo do Brainiac, mas o Superman precisa da ajuda dela para impedir que o míssil chegue ao Sol, e ele fala para ela que não tem problema sentir medo, mas ela precisava superá-lo. Kara sai voando enquanto o Brainiac acorda, falando que aquelas vidas engarrafadas pertenciam a ele, só que o Superman explica que a vida não pode ser controlada. E mesmo com todo o seu conhecimento, Brainiac não sabe de nada sobre a vida, porque aquela nave não é a vida dele, ela é a sua própria garrafa. O Superman golpeia o Brainiac que cai na Terra, e ele nunca tinha saído da nave, só que ele tinha caído em um pântano e derrotado. E nisso, as duas garrafas começam a soltar energia, e elas voltariam ao tamanho normal ali mesmo. Então Superman deixa o Brainiac para resolver essa situação, mas o Brainiac tem um novo plano. E já que Superman havia tirado as suas cidades, ele vai tirar a vida de quem Clark mais ama. E outro míssil é disparado. Superman consegue colocar Metrópolis no lugar dela, e Supergirl alcança o míssil que foi lançado para o Sol, assim salvando o planeta. Mas o segundo míssil ia em direção de Smallville. Brainiac viu a mente de Superman e sabia sobre a sua família. Então o míssil ia em direção a Martha, mas Jonathan pula para afastá-la da fazenda, e ela é completamente destruída. E depois de salvar Metrópolis, ele vai até o Ártico para levar Kendor, que ficava próximo à Fortaleza da Solidão, onde teria mais espaço para a cidade de Kendor voltar ao tamanho normal. Mas em Smallville, Jonathan começa a sentir dor e cai ali mesmo nos braços de Martha. E Superman ouve os gritos de Martha depois que Kendor tinha voltado ao seu tamanho original. Então ele voa para casa e vê tudo o que aconteceu. Jonathan havia sofrido um infarto e morreu. Mais tarde, o Brainiac foi capturado e o Superman o ataca e o espanca como nunca havia feito antes. E Jonathan recebe um enterro com pessoas que foram importantes para ele. E mesmo com Lois tentando ajudar, o Clark estava inconsolável e não tem nada o que ele possa fazer. E Lois fala que ele pode nunca mais esquecer as coisas que o pai dele o ensinou. E na fazenda, Clark relembra dele crescendo com o pai e vendo as coisas que estavam dentro de seu baú. Ele salvou mais de 100 mil kryptonianos, e o Superman não era mais um dos únicos sobreviventes de Krypton, mas no mesmo dia dessa grande vitória, foi o dia em que seu pai morreu. E é assim que a história termina. Bom, e é nesse clima de enterro que o vídeo acaba. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se me pouso, comentar os próximos vídeos que quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!